Olá, eu sou a Metoyan e estamos aqui para mais uma leitura de tarô virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, espero que você esteja feliz aqui, assim como eu estou com a sua presença. E vamos então para essa tiragem que é bem importante sobre o que preciso aprender com essa relação, tá? Eu considero bem importante porque se a gente não aprende algo, né, com o que a gente viveu, aquilo tende a se repetir, né? Os lados ruins, né, muitas vezes tendem a se repetir. Então, a gente precisa aprender sempre a conseguir olhar para a situação e tirar algo bom pra gente, ainda que possa ter sido delicada. Enfim, e mesmo uma relação mais feliz, ela muitas vezes também traz ótimos ensinamentos aí pra gente, tá bom? Então é isso. Agora, importante avisos, né? Sobre a questão das pedrinhas, lembre-se, a sua mensagem pode estar na pedrinha número 1, na número 2, na número 3, pode estar em todas, pode estar em duas. Vai depender, tá, gente? Às vezes até aconselho, se você não sentir que a pedrinha que você escolheu faz sentido para sua história, tentar ver as outras, tá? E assim, você vai saber se é para você aquela mensagem, se o cerne da mensagem fizer sentido para você, ou então se tiver uma fala minha que pega muito para ti, sabe? É assim que a gente sabe muitas vezes que a leitura foi pra gente, tá? Outra coisa importante, gente, pode acontecer em alguns casos, né, que eu acredito que são pequenos, de às vezes nesse vídeo não ter uma mensagem pra você. Eu acredito realmente que é uma minoria, mas acredito que isso aconteça também, tá bom? Bom, dito isso, gente, agora, se sua situação for uma situação muito delicada, você precisar de uma leitura apenas na sua energia, saiba que eu faço pacotes de perguntas no particular. E aí você pode falar comigo ali no WhatsApp que tá na descrição. E sobre escolher a pedrinha, gente, mentalize, tá? Escolha com a sua intuição, a que fizer mais sentido para você. Sinta a pedrinha, sinta o que ela, qual que puxa o seu olhar, qual que parece que quer que você a escolha, tá? Se você tiver dificuldades também com isso, tem um link na descrição de um vídeo meu que pode explicar para você um pouquinho sobre isso, tá? Mas é isso, basicamente escolher com a sensação e não com a racionalização, tá bom? Bom, vou apresentar as pedrinhas. Pedrinha número 1 é a pedrinha rosa. Pedrinha número 2 é a pedrinha prateada. Pedrinha número 3 é a pedrinha transparente. Bom, vamos lá, vou afastar essas pedrinhas aqui um pouquinho e começar pela pedrinha de número 1, pedrinha rosa. Vamos lá, pedrinha rosa. Tudo bem com você? Espero que sim. Estou aqui. Ai, gente, tem um pouquinho de problema com as coisas, elas não ficam mais retinhas. Bom, pedrinha número 1, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá descobrir o que você precisa aprender. Opa! Gente, vocês estão nervosos? Porque voou tudo aqui, peraí. Deixa eu pegar. Nossa. Voou o julgamento e o som. Bom, não aceito cartinhas que pulam, tá, gente? Nossa senhora, tá difícil. Não aceito porque eu acredito que elas vão sair se elas tiverem que sair, tá bom? Mas mentalize essa relação que você teve com a pessoa, o que você está tendo, tá? Pode ser uma relação que você ainda está. Mas a questão é, o que você precisa aprender, o que é importante você saber sobre essa relação, né? O que é preciso entender entre você e essa pessoa. Ensinamento para sua vida. Qual é? Vamos descobrir juntos aqui o que a espiritualidade diz para você. Vamos lá.
2 de ouros, 10 de paus e 6 de espadas. Caramba. Olha, gente. Aqui eu sinto que a mensagem foi bem clara, assim, bem direta e reta. 6 de espadas. Assim, eu diria que a maioria das pessoas que estão vendo essa pedrinha, elas não devem estar juntas com a pessoa. Até o 2 de ouros veio aqui no negativo, falando de, né, situações ali que estão instáveis, cada um talvez para um lado. 6 de espadas falando de um distanciamento. Vocês parecem que estão, assim, não... A maioria não está junto, né? Quem está junto, a situação tá bem instável, bem complicada, bem tensa. É como se vocês não estivessem conseguindo encontrar um meio termo, sabe? Como se vocês não conseguissem... Vocês estão, assim, se degladiando um com o outro, sabe? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, ninguém cede, fica uma tensão, uma pressão, um fazendo em cima do outro, sabe? Mas, assim, ao mesmo tempo pode ter companheirismo, mesmo nessa situação complicada, né? Agora sim, gente. O que você tem a aprender, né? Eu vou ser bem sincera aqui que para a maioria dos casos, gente, é saber deixar ir, tá? E aí pode ser a relação, mas também pode ser deixar ir situações que, assim, sabe quando você precisa entender que algo não funciona e aceitar, assim, tirar a pressão daquilo, tirar o foco daquilo e seguir para uma outra direção. Então, por exemplo, se você teve um relacionamento com essa pessoa e você não está mais junto, realmente você conseguir superar, sabe? Entender que faz parte, às vezes, as coisas não se conciliarem. Às vezes são momentos de vida de cada um, sabe? Às vezes uma das pessoas ou ambos estavam numa situação muito instável na vida. Aquela, sabe, quando a vida tá turbulenta. Do tipo, é uma coisa. Quando arruma uma coisa, vem outra. Você tá, tipo, tentando se dividir ali pra tudo funcionar, mas aí você arruma de um lado, desarruma do outro, sabe? É assim que eu vejo que tava a situação. E aí, gente, assim, aqui, essa relação, ela me fala muito sobre você ter que entender que tá tudo bem se as coisas não funcionam, né? Se você esteve junto com essa pessoa, como eu falei, e você não está mais hoje, entender que faz parte as coisas às vezes não funcionarem e não ficar em função de tentar pensar em formas de como isso poderia ter funcionado, sabe? Não fique. Partir às vezes faz parte, né? É isso que às vezes traz a calma. Às vezes a gente fica ali lutando, achando que a nossa calma está ali, permanecer naquela situação. Mas não, às vezes a nossa calma está justamente em deixar ir para outro lugar para poder se tranquilizar, sabe? Que o 6 de espada com os 10 de espadas pode me falar de o afastamento que traz talvez o alívio, sabe, para você. Então, aprender que às vezes soltar é o melhor mesmo, tá? E aqui, gente, eu não vejo nem, a outra pessoa não presta, ou
Não é isso, sabe? Às vezes só não consegue fazer funcionar. E tá tudo bem isso acontecer. Que realmente tinha muita instabilidade entre vocês, gente. E aqui parece até dos dois lados, assim. Não era só uma pessoa, os dois. É aquela coisa, não concilia, as duas vidas não conseguiam se conciliar. E parece mais uma coisa das vidas, tipo assim, vocês talvez juntos ficassem bem, mas o cotidiano, talvez questões financeiras, questões, sabe, da rotina, não conciliaram. Pode ser também alguns pensamentos diferentes, tá? Mas, enfim. Pra quem tá junto, gente, aqui eu não vou dizer pra você necessariamente, nossa, precisa encerrar esse relacionamento. Não acredito que esse necessariamente é o aprendizado. Em alguns casos pode ser que você precise aceitar que você talvez ficará melhor você não estando mais nessa relação. Porque realmente a instabilidade que eu vejo nos casos de quem tá separado, eu vejo também nos casos de quem tá junto. E principalmente questão financeira. Esses pontos, assim, que pode ser questão de trabalho, a rotina mesmo de vocês é muito diferente. Vocês são pessoas, talvez, que exercem a sua rotina, sabe, de forma diferente. Por exemplo, um gosta de acordar às 11 da manhã, o outro acorda, sei lá, às 7 horas. Aí um fica com raiva do outro porque... Entende? Assim... Porque um não se ajusta ao outro, sabe? Porque aí isso muda todo o cotidiano, porque um vai dormir muito cedo, o outro vai dormir muito tarde, aí não tem momentos em casal, sabe? Esse tipo de coisa, assim, e desgasta bastante com o tempo, com acúmulos, né? Então, assim, em alguns casos, gente, realmente não tem diferenças que são meio difíceis de conciliar, sabe? E você precisa aceitar. Em outros, o ponto aqui é você aprender que tá tudo bem ser diferente e estar junto. O que vai depender, dividir se você tem que talvez deixar essa pessoa ir ou não, é o quanto aquilo te afeta, o quanto traz peso pra você, né? Voltando no exemplo de quem, sei lá, você é casado e tá, ou tá no namoro, ou tá morando junto, e aí o quanto é importante pra você acordar cedo e ter a pessoa com você no seu dia. Isso realmente faz toda a diferença pra você? Porque senão, gente, se você chegar à conclusão que não faz toda a diferença, isso não é, considerando o todo, isso não é o ponto importante realmente. Você precisa deixar aí esse ponto. Aceitar, abraçar isso e falar assim, tá bom, tudo bem. É uma diferença que eu vou ter que lidar e acabou. E aí parte para outra questão, né? Vai em busca de talvez algo que realmente precise ser conciliado entre vocês. Precise realmente de um acordo. Porque pelo menos essa disposição de cartas, gente, me deu muito forte uma sensação de que o que traz às vezes peso para vocês ou o que é difícil para vocês tem a ver com questões que às vezes você simplesmente não deveria focar naquilo. Tá? E aí isso aqui serve pra quem tá junto e quem tá separado. Então, aprender aqui, gente, o aprendizado é muito de, como eu falei, soltar certas coisas que não valem a pena se estressar sobre. Não valem a pena segurar, ficar se martirizando, ficar tentando equilibrar, ficar tentando ver um jeito de funcionar. Às vezes não funciona e tá tudo certo. E aí, se for algo tão importante pra você que deveria funcionar, aí é questão de talvez você entender que se o outro não consegue conciliar isso com você, não consegue dar isso a você, então talvez seja melhor deixar ir, tá bom? Essa foi a mensagem aqui da pedrinha. Número 1, espero que você tenha se visto, né, na mensagem. Se sim, por favor, né, aqui é como se fosse uma conversa, eu mando o vídeo, vocês assistem. E para mim, a resposta é o comentário, é o compartilhamento, é a inscrição, é o curtir. É assim que eu sei que meu trabalho faz diferença. Então é isso, muito obrigada pela sua presença, viu? Pedrinha número 2, pedrinha prateada, vamos lá. Olá, pedrinha prateada. Vamos ver qual é a mensagem da espiritualidade para você. Vamos ver o que ela diz.
que você precisa aprender? Qual é o ensinamento? Mentalize a pessoa, você pode estar junto, pode estar separado, não importa, pode estar paquerando só, não importa a situação. Vou tentar ler aí para todos os casos, de uma forma abrangente. O ponto é realmente se conectar mentalmente com a situação. E vamos analisar direitinho qual é a mensagem do que você precisa aprender. Porque, né, gente, se a gente não aprende, às vezes as situações se repetem, a gente vive a mesma história, a mesma situação, enfim, né? E muitas vezes a gente não quer isso, né? Se foi algo ruim ou mais difícil do que bom. Então, vamos lá. O que você precisa aprender? Rei de paus, o negativo. 8 de copas no positivo e 6 de copas na energia central. Vamos lá. Aqui temos um rei de copas no negativo, que me parece, inclusive, essa pessoa que você mentalizou. Olha, gente. Olha, sendo bem franca aqui, talvez essa mensagem seja até meio geral, para quem tá junto, separado, para assim, me parece muito que você precisa entender que uma pessoa, ela é uma pessoa. Eu sei que pode parecer meio estranha essa mensagem, mas é bem isso, sabe? Assim, você não pode conectar essa pessoa aos seus desejos mais íntimos, como se ela precisasse corresponder isso. Porque ela não precisa. Porque ela não vai, muitas vezes. É claro que, gente, não tô falando que você não pode ir atrás ou em busca de alguém que esteja alinhado ao que você deseja, ao que é importante a você. Não é esse o ponto. O ponto é que quando você está com uma pessoa, você vai ver, enxergar nela situações que não são o que você esperava. E que você vai ter que normalizar. E que você vai ter que entender, porque mesmo uma pessoa que é muito próxima do que você deseja, do que você almeja, do que é um sonho para você ter ao seu lado, no fim das contas o outro é uma pessoa. Ele tem os traumas dele ou dela. A pessoa tem os seus detalhes, né? No caso, as suas vivências, sabe? Ela viveu coisas além de você. E que você precisa respeitar, você precisa abraçar. Às vezes você precisa colocar um limite e dizer que aquilo não funciona com você. Mas você precisa também entender que aquilo faz parte da pessoa, sabe? E eu digo isso, gente, porque aqui me pareceu muito que você pode ser uma pessoa que às vezes fantasia sobre quem o outro é, né? O Rei de Paus com os 6 de copas me deu muita sensação de que você tá, às vezes, não enxergando quem é a pessoa, e sim o que você acha que ela deveria ser, né? Ou o que você gostaria que ela fosse. E aí fica uma... Sabe? Fica uma... Ai, qual que é o nome? Não uma contradição, né? Mas fica aquela coisa dissonante, sabe? Que não... Porque, por exemplo, você deseja uma pessoa muito carinhosa e com quem você está é uma pessoa muito mais ríspida, por exemplo, né? Às vezes é uma pessoa, não vou dizer uma pessoa rude, mas sabe aquela pessoa que ela é mais prática ou mais
não é muito de mimimi, de carinho, sabe? Não é, às vezes. E aí você fica naquela coisa de não, mas pra mim ele é, não sei. Então, gente, sabe, assim, talvez se iludindo um pouquinho consigo mesmo, como se. E aí isso traz um problema, né? Porque aqui, gente, eu não vejo muito você batendo de frente com essa pessoa, você brigando, você ficando. Me parece mais como se você ficasse fantasiando dentro de você que essa pessoa é isso. Sendo que essa pessoa não é isso. Que você fantasia, sabe? Que você almeja. E isso não necessariamente é um problema no sentido da pessoa ser ruim ou a pessoa ser. Não necessariamente, gente. Às vezes pode ser, pode. Né? Às vezes você pensa assim, nossa, a pessoa é maravilhosa e na verdade ela não é. Às vezes pode ser isso. Mas o ponto aqui é mais assim, que você fica dentro de você suavizando as coisas que não deveriam às vezes ser suavizadas. Você deveria só olhar e pensar, bom, como eu lido com isso, né? Porque às vezes não é questão de abraçar aquilo, né? Às vezes realmente é um comportamento, algo que a pessoa faz que não é bom. Mas às vezes você precisa simplesmente, você precisa assim, aquela coisa, para você poder lidar com aquilo, você precisa encarar na realidade. E aqui essas duas energias são muito diferentes, Seis de Copas com Rei de Paus. Me parece que você traz essa pessoa para um lugar de suavidade, de uma pessoa que você gostaria que, sabe, assim, como se ela fosse uma pessoa maravilhosa. Só que, na verdade, ela é uma pessoa meio difícil, parece, inclusive. Rei de Paus negativo aqui. Me traz uma sensação de alguém que pode ser, inclusive, diferente do que você gostaria, sabe? E aqui o aprendizado me parece muito que você precisa enxergar o que é bom pra você. De verdade. Pode incluir essa pessoa? Talvez. Mas eu, assim, pela disposição das cartas neste momento da sua vida, eu diria que não. Porque a forma como você vê as coisas, você não tá conseguindo enxergar como essa pessoa é. Às vezes a pessoa, por exemplo, é infantil, faz as coisas só porque ela quer, sabe? Porque ela gostaria, porque é legal pra ela, mas não é legal pra você. Mas aí você fala assim, não, mas ela não tá, ela tá fazendo isso porque ela é, por exemplo, né? Digamos que a pessoa tá sendo ali infantil. Você, em vez de ver ela como infantil, você defende, sabe? Você vê ela como, nossa, não, mas tá fazendo isso porque no fim pensa em mim por causa disso, sabe assim? Você entende, gente? Assim, me parece aqui que você precisa entender que essa pessoa não corresponde ao que é o seu sonho só porque você quer, né? Acho que essa é a mensagem aí. Não é só porque você gostaria que fosse assim, que é assim. Essa pessoa precisa trabalhar certas coisas. Você precisa também trabalhar certas coisas em você, tipo essa visão que você talvez você acaba se iludindo ali sobre a pessoa, sabe? Você precisa trabalhar isso. Porque você só vai melhorar um relacionamento com uma pessoa e tudo quando você conseguir enxergar ela realmente como ela é. Quando você conseguir olhar pra ela e falar, não, tudo bem, essa pessoa tem esse ponto positivo, esse ponto negativo, isso funciona comigo, aquilo não funciona comigo. Tá, como que a gente faz essas coisas que não funcionam? Essa pessoa consegue melhorar isso, não consegue? Eu consigo me adaptar, não consigo? E tudo mais. E não olhar pra tudo e falar assim, não, aqui temos uma história de amor da Disney, onde tudo é perfeito, lindo e maravilhoso. E eu vou fazer funcionar isso a todo custo, porque eu quero e acabou. E a pessoa é perfeita e é linda. Entende? Não, não é assim, né? Então aqui, gente, precisa aprender a fazer essa análise para poder saber se você fica com a pessoa, se você não fica, do que você consegue abrir mão e do que você não consegue abrir mão naquele envolvimento, de colocar a prioridade no que é importante para você.
e não ficar priorizando o outro. Porque aqui tem uma tendência, gente, a vocês poderem priorizar demais o outro. Que o rei de paus negativo pode me falar de vocês, sabe? Muito fixas nessa pessoa, muito fixos, né? Muito presos a essa pessoa, tá bom? Então, o aprendizado aqui que eu vejo é esse. O aprendizado de você conseguir enxergar a realidade, de conseguir pensar no que é bom pra você e não ficar fantasiando muito. Porque isso não vai fazer bem pra você, tá bom? É isso, basicamente, que eu vejo. Se você gostou, gente, se fez sentido pra você, peço por gentileza que você corresponda esse vídeo, né? Que aqui é como se fosse uma conversa. Deixe seu like, seu compartilhar, sua inscrição. É assim que nessa conversa eu tenho a resposta de que o que eu digo faz diferença. É isso. Muito obrigada pela sua presença, viu? Vamos para a última pedrinha. Pedrinha transparente, número 3. Vamos lá. Olá, pedrinha número 3. Vamos ver essa pessoa e vocês. Qual é o aprendizado que vocês têm para ter com ela? O que vocês precisam saber? Pulou ali, gente, mas eu não aceito cartinhas que pulam, tá? Então, vamos lá. Pra mim, se elas tiverem que sair, elas saem. Caiu Imperatriz, caiu agora Eremita. Vamos vir aqui. Qual é o aprendizado, né? O que preciso aprender com essa relação? Vamos descobrir qual é o aprendizado que você precisa ter com essa pessoa. Vamos lá. Embaralhado. Rei de paus no negativo. 2 de copas no positivo. E rainha de ouros na energia central. Caramba, gente, veio um casalzinho aqui, 2 de copas. Olha. Assim, gente. Aqui eu acredito que a maioria das pessoas estão juntas com a pessoa ainda. E se não estão juntos ou juntas, parece uma coisa recente, talvez o rompimento. Muito recente. Ou você ainda sente de forma muito intensa isso, tá? Do tipo, ainda sente conectada com a pessoa. Sabe aquela coisa de talvez estar 1 ano separado, mas você, nossa, ainda tem sentimentos, algo muito aflorado ainda. Pode ser também, tá? Mas eu diria que a maioria é ou tá junto ou se rompeu, é muito recente. Mas aqui, gente, o aprendizado... Assim, você saiu na energia da rainha de copo, rainha de ouros, aqui no centro da tiragem. Seja você homem ou mulher, tá, gente? Não importa. Rei de pau saiu no negativo aqui, também que não importa se a pessoa que você pensou é homem ou mulher, mas é representando essa pessoa. E aqui me parece muito que você... precisa aprender muito a se colocar como prioridade num relacionamento, sabe? Aqui talvez você não saiba muito como fazer isso. É como se... a sensação que eu tenho é como se você não soubesse, talvez,
conciliar uma relação, um envolvimento, mantendo a sua identidade. Você precisa aprender isso. Talvez esse envolvimento entre vocês tenha sido muito, sabe, aquela coisa de juntos estamos aqui um pelo outro e vocês vivem aquilo de uma forma assim. Aqui até parece que foi um relacionamento, gente, pra maioria dos casos de pessoas, assim, foi um bom relacionamento até. A pessoa pode ser uma pessoa meio complicada, meio difícil em alguns sentidos, tá? Não vou dizer que não teve desafios, que na verdade todo relacionamento tem. Mas aqui parece muito que alguns desafios eram por alguns comportamentos dessa pessoa, tá? Principalmente. Não que você não tenha também defeitos ou erros, né, gente? Mas, assim, aquela coisa, sempre um lado a gente pode dizer que teve um pouco mais de complicação ali, né? Sempre tem um que é um pouco mais difícil, lógico, e vai depender da perspectiva de cada um. Mas aqui me parece que a outra pessoa era um pouquinho difícil de lidar, sabe? E vocês têm energias diferentes, né? De priorização de energias diferentes, assim, do que é importante para um e para outro. Mas, assim, vocês parece que tiveram um envolvimento, num geral, bom com a pessoa, ou que tendeu a ser, né, bom. Parece que houve conexão emocional, houve. Mas, assim, é como se você não conseguisse, por conta dessa situação, né? Você não conseguisse ter a sua identidade do que você. Sabe quando a pessoa se envolve com o outro e vive a vida um pouco do outro, em função do outro? Eu digo isso, gente, porque você veio aqui no centro da tiragem, né? E se você precisa aprender, e essa é a pergunta, Rainha de Ouros me fala muito, você precisa aprender a se firmar, a colocar prioridade no que é em você, a colocar foco em você e não no outro. Rei de Paus veio no negativo, né? O outro, na relação, é alguém, mas ele é o coadjuvante, né? Ele não é a pessoa, não é o personagem principal. O personagem principal da sua vida é você. Então, você precisa o foco ser você. Você precisa olhar para o que é importante a ti, se valorizar, se cuidar, ter a sua independência, ter as suas coisas, não ficar em função só do relacionamento. Aqui parece, inclusive, que você talvez pudesse sentir muita atração por essa pessoa, você sente, né? Porque se você estiver junto com a pessoa. Então, assim, aqui tem uma necessidade muito grande de você entender que relações, elas, apesar de serem entre dois, cada um é cada um. Inclusive, aqui a gente vê isso, né? 2 de copas aqui. Mas cada um é cada um. Inclusive em energias diferentes. Ouros e paus. Então, gente, assim, tá tudo bem, né? O 2 de copas aqui me fala, tá tudo bem você querer viver o amor, você querer ter algo bonito com a outra pessoa, ter uma grande conexão, vocês priorizar essa conexão acima de outras, inclusive. Mas, assim, o que não dá é você talvez abandonar o resto. Abandonar, às vezes, questões que são importantes para você, que te dariam alicerce. Às vezes você pode ser aquela pessoa que, por exemplo, quando tá num relacionamento, some dos amigos. Ou para de ir em eventos de família. Vive em função do outro. Quer viver a vida do outro. Quer ter os amigos. Quer ser amiga dos amigos da pessoa. Quer participar do mundo dela. E você não tem o seu mundo. E aí quando, né, e se esse relacionamento acaba, você fica meio desorientado, né? Fica ainda em função do que foi. Então, gente, aqui o aprendizado é muito sobre você entender que o sentimento, né, o casal, o envolvimento, ele deve ser priorizado, está tudo bem priorizar isso, mas não
sem priorizar a si mesmo também. As duas coisas têm que andar juntas, né? A sua priorização sobre si e a priorização do relacionamento. Eles têm que estar ali, né? Parecidos. Inclusive, a priorização de você tem que estar no centro, né? Acima, inclusive. A priorização do relacionamento tem que estar ali um pouquinho abaixo, né? Então, assim, andar juntos porque você não pode deixar isso ser o foco, um deles ser o foco só. Não, tem que ter os dois ali. O relacionamento e quem você é. Porque relações, gente, infelizmente ou felizmente, não sabemos, elas podem acabar. Elas podem terminar. A gente nunca sabe. Então, você precisa colocar essa prioridade em ti. Em quem você é. Em descobrir o que é importante pra você emocionalmente. Em você abraçar a si mesmo, si mesma. Agir mais, inclusive. Até porque, gente, a gente só faz boas escolhas, provavelmente, no amor, quando a gente sabe, assim, a gente não precisa do outro, a gente quer o outro, entende? Porque quando a gente precisa do outro, é muito difícil a gente discernir o quanto é sentimento e o quanto é precisar, né? O quanto é querer e o quanto é necessidade, que são diferentes, né? Então você precisa colocar você em foco, precisa entender que a relação ela tá além de você e ela não é você, né? Ela faz parte só, é só um pedacinho. Às vezes é um pedaço grande, tudo bem, gente, né? Vai de cada um. Mas esse pedaço grande ele não pode ocupar tudo. Então, essa é a mensagem aqui. Você precisa entender que você é o centro. Se cuidar, se valorizar, se ter independência, na verdade, não depender, saber o que emocionalmente é importante para você ser suprido, tudo isso, esse é o aprendizado que você precisa ter dessa relação, tá? Até acho que essa pessoa pode ser uma pessoa difícil justamente para te mostrar que às vezes, por mais que vocês se gostem, seja harmonioso em certos aspectos, se você não colocar prioridade em você, pode ser que não funcione. Porque a outra pessoa aqui tem uma característica de que a outra pessoa pode dominar muito, tá, gente, aqui. Sabe, se é aquela pessoa extremamente, às vezes, controladora, se é uma pessoa meio difícil de lidar, que acaba afetando você, a sua independência, né? Então aqui tem esse chamado de você entender, tá? Que se você não coloca prioridade em você, essas coisas acontecem, né? E não necessariamente porque o outro é ruim, né? A pessoa, não é necessariamente por isso. É porque você é a pessoa responsável também por saber o que é importante pra você e se valorizar e se colocar num lugar de prioridade nas relações. Tá bom? É isso. Se você gostou, se você se identificou, peço por gentileza, gente, que você compartilhe, dê o like, se inscreva no canal, porque aqui é como se fosse uma conversa. Eu mando o vídeo e a minha resposta para saber se meu trabalho faz diferença é você tomar essas pequenas ações aí que fazem toda a diferença para mim, tá bom? É isso, muito obrigada pela sua presença, viu? Tchau!